Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do filme Branca de Neve, que, como esperado, foi um fracasso de bilheteria. Mas eu não estou aqui para criticar o Branca de Neve, porque criticar o Branca de Neve já tem um monte de crítica e todo mundo já falou que, pô, é horrível, a Raquel Zegler é mais feia que a Gal Gadot, como é que pode ela ser princesa, não sei o que lá, e os anões ficaram assustadores, ficou terrível. Essa crise da Disney de, não, temos que tirar o anão porque não pode fazer anão que anda em mina e não sei o que lá, e aí, ou seja, eles caracterizaram a história toda no final das contas. Não preciso mais explicar por que o Branca de Neve é um fracasso, porque todo mundo já sabe o que é um fracasso. É um filme de merda. Ficou horrível o filme, realmente não tem porquê o pessoal dar alguma bola para isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui, o que eu quero falar para vocês aqui, é por que a esquerda está errando em insistir esse negócio, nessa pauta cultural da esquerda. Em última análise, qual que é o problema do Branca de Neve? É um filme brasileiro. Esse que é o problema do Branca de Neve, é um filme brasileiro. Os filmes aqui no Brasil, o pessoal adora fazer isso, filme que ensina as pessoas alguma coisa. Eles querem ensinar, não porque a mulher é muito forte, a mulher é independente, ela não depende do homem, então vamos ensinar isso para as pessoas. E isso é uma presunção tão grande, mas tão grande. Veja, eu não quero dizer que não exista importância em você realmente ensinar as pessoas isso. Eu acho que realmente as mulheres são independentes, elas podem ter uma vida independente dos homens e coisa e tal, mas é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas o filme, o cinema, não é o lugar para fazer isso. O cinema é o lugar em que as pessoas vão para se divertir. E aí, nesse ponto, nada como os arquétipos culturais para serem enquadrados, ou seja, o grande erro do Branca de Neve é, o Branca de Neve é um filme brasileiro feito em Hollywood. Esse que é o problema. Essa notícia foi sugerida por Taxista que Dormiu e Impediu o Golpe, Oligofrenia Fenilpirúvica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a Branca de Neve foi um fracasso, todo mundo sabe que a bilheteria ficou abaixo das expectativas, eles gastaram 250 milhões de dólares no filme, estimado, tá? Os estúdios não falam quanto que eles gastaram especificamente, mas estima-se que foi alguma coisa assim. Arrecadou 43 milhões no primeiro final de semana, sendo que o primeiro final de semana é um indicador muito bom, porque é onde a maior parte das pessoas vai ver o filme. É igual vídeo no YouTube, você pode ver, você lança o vídeo no YouTube, as primeiras horas do seu vídeo é que são importantes. Depois que passou já um dia do seu vídeo, ninguém mais assiste o vídeo, não faz mais diferença. Então, o primeiro final de semana é o importante para um filme. É lógico, tem filmes que acabam ficando em cartaz por muito tempo, mas tipicamente, se você foi mal no primeiro final de semana, esquece. É igual o vídeo aqui no YouTube, que é mal na primeira hora. Se foi mal na primeira hora, esquece o filme, o vídeo deixa para lá, né? Enfim, no final das contas foi um fracasso, e todo mundo sabe o que foi um fracasso. Já tem o pessoal falando aqui que é um fiasco porque entrou em contradição, crise de identidade, queria falar um monte de coisa, não queria falar dos anões e coisa e tal, não queria caracterizar os anões, aí fizeram os anões monstruosos lá, uma coisa muito estranha, e queriam que a Branca de Neve fosse bonita por dentro e não por fora, um monte de merda. E o que eu acho impressionante nessa história, como é que a esquerda continua errando nesse negócio da guerra cultural. E é por isso também que eu falo pra direita, o pessoal se preocupa pra caramba com guerra cultural. Não, porque temos que ganhar a guerra cultural, o Milei fala isso, e ok, é bacana, mas a guerra cultural é ensinar economia pras pessoas, tá? Porque guerra de costume, a pauta de costume mesmo, não faz tanta diferença assim. Pauta de costume, meu amigo, é eterna. Uma vez eu li um livro sobre qual que é a importância da mitologia grega, porque muita gente lê os contos gregos da mitologia grega, Édipo, não sei o que lá, e é uma coisa surpreendente. Para pensar, foi um negócio escrito lá na Grécia, cara, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, e como é que essas coisas ainda são relevantes hoje em dia? Como é que as pessoas ainda se baseiam nos arquétipos ali da mitologia grega, Perseu, Édipo, e não sei o que lá, e mais do que isso, até mesmo os contos, né, da Bíblia. A Bíblia, se você não é uma pessoa religiosa como eu, vamos supor que você não acredita em Deus, não acredita em nada, aí como é que você explica que a Bíblia, até hoje, você tem coisas que você lê ali e você fala, caramba, isso faz sentido, eu posso aplicar isso daqui no meu dia a dia.
Como é que pode um negócio escrito há 3.000 anos atrás, porque tem parte da Bíblia que é escrita há 3.000 anos atrás, ainda ter relevância no mundo de hoje, né? E aí é o que eu falo para vocês, porque existe um fator imutável nessa história toda, que é o fator natureza humana. Nós somos o mesmo bicho das cavernas que ficava lá com a pedrinha, quebrando uma pedrinha com a outra. O cérebro humano, a evolução do cérebro humano é muito mais lenta do que a gente gosta de imaginar. É verdade, a gente vive hoje muito diferente do que vivíamos no tempo das cavernas, lá quando a gente usava pedrinha para acender fogueira e coisa e tal, mas o nosso cérebro evoluiu alguma coisa? Evoluiu alguma coisa, mas evoluiu um tiquinho de nada. Basicamente, a gente ainda é o mesmo cara lá, o mesmo Neandertal meio peludo lá, que ficava na caverna, batendo coisa, caçando mamute na coisa. A gente é a mesma coisa. O ser humano não mudou tanto assim. Os nossos anseios, o pessoal fica assim, não, porque o TikTok vai mudar tudo. Porque... Não, internamente, o ser humano não muda. O ser humano é a mesma porcaria desde aquela época, vai continuar sendo a porcaria daqui a 1000 anos. Ainda vamos ser essa mesma porcaria. Tanto que eu falo pro pessoal, né, por que o estatismo não tem como funcionar? Por que o comunismo não tem como funcionar? Porque ambas essas doutrinas requerem que o ser humano mude, que o ser humano seja um ser humano melhor. Aliás, tem até algumas pessoas anarcocapitalistas que falam isso também. Não, porque a saída para o ser humano é o ser humano melhorar. Meu amigo, esquece, meu amigo. Ser humano é isso daí mesmo, a gente tem que ter uma doutrina, a gente tem que ter um modo de convivência, uma regra social que parta do princípio que ser humano é isso mesmo, gente, é essa merda mesmo, e vamos continuar sendo essa merda mesmo por mais 1000 anos, 2000 anos, sei lá, daqui a 10.000 anos talvez tenha uma evolução e nós passamos a ser todos nós educados e perfeitos e não vamos mais brigar com as pessoas. Mas em última análise a gente continua sendo ser da caverna, lá é todo mundo mesmo. Ah, mas você não acha que não que você é educado? Então a gente tem cultura, cultura é diferente. Em termos de instinto, de capacidade cerebral, é a mesma coisa, bicho, não mudou é nada. Né? O que a gente tem realmente, o que muda no ser humano é o contexto cultural, é o que é a interação entre as pessoas. O cérebro mesmo não muda. E aí o que acontece? Quando você tem uma história que impacta no ser humano, essa história tende a se perpetuar no tempo. Por quê? É o mesmo princípio dos memes, é o que eu falo para vocês, é o que mudou na informação descentralizada hoje. Quando alguém escreveu essa história do Édipo e lá atrás, que não, que o cara que acaba transando com a mãe e não sei o que lá, um negócio meio, né, pesado e coisa e tal, mas, como diz o Freud, né, o Freud levantou essa parada, existe mesmo essa coisa de você ter uma relação, quando você encarar os homens encararem a mãe como um modelo de mulher e as mulheres encararem o pai como um modelo de homem. Isso é uma coisa que faz parte do ser humano, faz parte da forma como a gente se desenvolve, né? Então, ou seja, o que acontece? Alguém inventou uma história meio que por acaso. Só que essa história colou. Por que ela colou? Porque ela tem um eco, ela encontra eco em como o ser humano funciona, e daí ela se perpetua. É por isso que, eu imagino que lá na Grécia Antiga eles inventaram 1 zilhão de histórias, além da história do Édipo, do Perseu e do não sei o que lá, e de todas essas histórias que tem lá malucas. Mas as que não encontravam eco, as que não tinham alguma coisa, que não apresentavam uma verdade intrínseca do ser humano, acabaram sendo esquecidas, porque ninguém vai falar sobre isso, não mexe com ninguém se sente tocado por isso. Por outro lado, essas histórias todas você acaba reproduzindo porque justamente você tem esse sentimento de que isso encaixa alguma coisa. A mesma coisa a Bíblia. Por que as histórias da Bíblia têm eco até hoje, né? Porque são histórias que realmente têm a ver com a natureza humana, têm a ver com, se você acredita, até com a alma humana, né? Então, esse é o ponto no final das contas. E aí que eu digo para vocês, aí fica o pessoal lacrador, querendo mudar a forma como o ser humano encara a coisa, querendo botar a cultura diferente, os costumes diferentes, e os costumes mudam. Eu não estou dizendo que eles não mudam, não. Eles mudam. Mudam muito lentamente, mudam no ritmo deles, mudam de acordo com o que a sociedade deixa. Essa tentativa patética da esquerda de forçar a mudança, de querer expandir as pautas woke, não sei o que lá, é uma tentativa desse pessoal, porque a esquerda ela é essencialmente cientificista, né? Ela quer entender o mundo, resolver o mundo através da ciência, o que eu já falei para vocês que é errado. A ciência é extremamente importante, eu sou um grande fã
da ciência, acredito muito na ciência, mas eu acho que o comportamento humano é outra coisa. A liberdade humana é uma coisa fundamental. Você não pode querer dominar a sociedade. Você está fazendo mal no final das contas, né? Esse é o grande erro da esquerda. A esquerda é um grande cinema nacional que quer ensinar para as pessoas como elas devem viver a vida, como elas devem se comportar no final das contas, e está falhando miseravelmente, né? Nunca teve chance a lacração funcionar. Mas aí você pode perguntar assim, Peter, se nunca teve chance da lacração funcionar, como é que ela cresceu tanto nos últimos anos, né? Por que a lacração cresceu dessa forma? E eu digo para você, a lacração cresceu dessa forma porque justamente você tem o fenômeno das bolhas na internet. Você tem o grupinho da esquerda que conversa entre eles lá, que acha que vão fazer uma engenharia social e vão mudar a forma como o mundo pensa e vão reorganizar todas as relações entre as pessoas no mundo e coisa e tal. Eles acham que conseguem. Não, porque ficam falando pro outro ali, eles acham que daquela bolha deles que eles vão conseguir alguma coisa. Gente, pauta de costumes é besteira. A própria sociedade vai gerar anticorpos contra isso, como está acontecendo com os filmes. O Hollywood está quebrando por conta dessa pauta woke. Duas coisas podem acontecer. Eles podem voltar atrás agora e começar a melhorar, a buscar realmente fazer filmes melhores, e aí vão continuar. Eu espero que seja espero que seja isso que aconteça daqui para frente. Ou seja, realmente volte atrás, busque os arquétipos que falam com a sociedade. Sim, muitas vezes são arquétipos atrasados, porque o ser humano é atrasado mesmo, meu amigo. O ser humano, a gente é ser da caverna, uga muga, não sei o que lá, é isso aí mesmo, somos nós, não mudou nada. Se tu acha que tu é muito melhor que o homem da caverna, que o Neandertal lá, tu tá errado. Então, no final das contas, ou eles vão fazer isso, ou então eles vão quebrar, porque não vai ter apelo os filmes dele, porque as histórias que eles estão contando não encontram eco mais entre as pessoas, né? E diga-se de passagem, eu chego a ficar com pena da Raquel Wegler, né? Porque ela jogou a carreira dela no lixo, né? Vocês sabem, né? Ela tá até mal vista lá em Hollywood. Teve um filme dela, o Y2K, que lançou em dezembro, que saiu de cartaz rapidinho. Ninguém gostou do filme dela. Por quê? Porque ela já está com uma carga, né? Ela acabou concentrando essa carga do oqueísmo, né? A mesma coisa que aconteceu com aquela atriz do universo Marvel, a Capitã Marvel. Como é que era o nome dela mesmo? Eu até esqueci o nome dela. Artistas que meio que sumiram de Hollywood. Olha só, isso é um perigo. É uma maldade com a atriz, né? Porque não foi uma decisão dela fazer esse filme, foi uma decisão do estúdio, né? Ela comprou essa ideia, é verdade. E tem umas críticas dela também, ela também falou umas besteiras nessa história toda. Mas assim, em termos de carreira dela, foi uma coisa muito ruim esse Branca de Neve, né? É uma pena. Eu sinceramente não sou grande fã dela, mas acho uma maldade com ela, coitada. Acabou com a carreira dela com esse filme de Branca de Neve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.